Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos vídeos que eu venho postando na internet, né? Hoje eu vou fazer mais este aqui para a gente poder discorrer, né, sobre um assunto particular, da minha vida particular, né? Veja bem, olha, tem um pessoal que está habituado a ver os meus vídeos, né? Então eu me dirijo a essas pessoas assim que estão, né, que se interessam pelos vídeos que eu estou colocando na internet. Tá certo? Então, hoje eu vou relatar um fato assim da minha vida particular, assim, que eu quero compartilhar assim, isso daí com as pessoas que estão interessadas, né? É um fato assim que eu achei bastante curioso, né? Então eu resolvi fazer este vídeo agora, assim, é algo bem particular meu mesmo, né? Então veja, quando eu tinha assim por volta de 25 anos, né? Eu namorei uma moça que tinha 18 anos, assim. Então, olha, tem fatos que acontecem na vida da gente que você vai descobrir, assim, às vezes você nunca descobre, assim, né? Ou só vai descobrir depois que você desencarna, né? Quando você já está lá no plano espiritual, você descobre, né? Durante a vida, às vezes a pessoa não descobre, ou às vezes demora muito tempo a descobrir, assim, né? Eu fiquei muito surpreso com o fato que aconteceu comigo, porque tem fatos que acontecem na vida da gente que fica remoendo a mente da gente, assim, né? Aquilo fica... não sai da cabeça da gente, assim. Às vezes é coisa sem importância para as outras pessoas, assim, que nem hoje, por exemplo, eu sou um homem maduro, né? Não, é algo que para mim hoje não importa muito, não, assim. Mas apenas, eu sempre fui muito curioso com o fato que aconteceu nessa idade que eu relatei, assim, não? Então, por volta de 25 anos, né, quando eu tinha 25 anos de idade assim, eu namorava uma moça que tinha 18 anos, né? E nós estávamos namorando e nós fazíamos sexo direto assim, né? Então, lá pela metade do nosso namoro, assim, que durou mais ou menos um ano, assim, o nosso namoro. Então, por volta de uns 6 meses, assim, eu percebi que ela deu para alguém, assim, né? Eu notei que alguém comeu ela, né? Que a gente fazia sexo direto, né? A gente percebe essas mudanças, se você convive com a sua companheira, assim, você percebe isso daí, né? E eu notei que ela deu para alguém, né? E até hoje, assim, daquela época, desde quando eu tinha 25 anos de idade até hoje, assim, hoje eu tenho 54 anos de idade, né? Então, veja, se transcorreram quase 30 anos, assim, né? Mas eu sempre fiquei com aquilo na mente, assim, eu sempre queria saber, assim, por curiosidade, apenas quem é que comeu, né? Assim, tal, né? Era um detalhe, assim, que ficou na minha mente até hoje, assim, tal, né? Então, recentemente, assim, eu descobri porque a gente vai... Agora, assim, porque minha mãe faleceu faz 7 meses, assim, né? Hoje eu moro sozinho aqui, nesta casa aqui, né? Então, eu terminei descobrindo, assim, porque a gente vai ligando uma coisa com outra, assim, e vai arrumando outros mecanismos para descobrir isso, né? Essas coisas assim, né? Era, que nem eu falei, assim, se fosse uma outra coisa qualquer assim, eu não, né, nem ligaria. Mas isso daí foi algo particular, assim, que eu sempre fiquei curioso de saber quem é que tinha comido ela, assim, essa namorada minha, e transado com ela, assim, né? Naquela época lá, né? E hoje o grau de certeza, assim, é 99%, né? Eu só não vou dizer que é 100% porque eu não vi, né? Mas tudo leva a crer, assim, que foi o meu pai, assim, que comeu ela, né? E minha mãe reclamava muito do meu pai, assim, falava que ele era o típico comedor, assim, né? Onde ele via um buraquinho, ele tava pondo o pinto dele, né? Então, minha mãe reclamava demais dele, assim, né? Que falava que ele era um galinha, assim, que ele comia a mulherada tudo, né? Ele comia até a mulher dos irmãos dele, assim, né? Mas veja, ele estava acima para mim assim, ele estava acima de qualquer suspeita, assim, eu jamais iria pensar que ele teria comido ela, né? Hoje eu não tenho ódio do meu pai, nem raiva, nem nada, né? Onde ele está, ele sabe disso. Meu pai, ele continua vivo espiritualmente, ele sabe que eu não tenho raiva de nada disso. Apenas foi uma curiosidade, né? Na época, se eu tivesse descoberto isso daí assim, eu não sei qual que seria a minha reação naquela época lá, quando eu tinha 25 anos. Mas hoje eu sou um homem maduro, né? Um homem vivido, assim, eu não ia ligar para uma besteira dessa, né? Mas na época, né? Mas eu vou relatar hoje também por que eu não fiquei com qualquer bronca do meu pai nem nada assim, né? Então, o que eu fiquei pensando é que ela deve ter ido na minha casa
assim, porque eu trabalhava, né, e ela teve épocas assim que ela não trabalhava, ela deve ter ido na minha casa conversar perguntar alguma coisa de mim para os meus pais, assim, e ele aproveitou e chavecou ela, né, ele deu uma cantada nela, né. Ela deve ter ido lá na minha casa perguntar alguma coisa de mim, assim, quando eu não estava em casa, né, quando eu estava trabalhando, assim, né. Agora, o que eu fiquei pensando também é que ela deve ter ido lá, veja, ela não iria lá assim, porque ela não iria fazer isso assim, né, ir lá na minha casa assim, sem motivo. Naquela época, lá, quando eu tinha 25 anos de idade, eu era sargento da Polícia Militar, né, na época. Lá. Depois eu saí de lá, hoje eu sou funcionário público da prefeitura aqui do município onde eu trabalho, né. Mas naquela época eu saí da polícia faz muitos anos, mais de 20 anos, né. Então, mas eu fui sargento da Polícia Militar, né. Naquela época eu era sargento da Polícia Militar, quando eu namorava com essa moça, né. E eu acredito, assim, porque lá tinha um grupo de elementos, assim, de indivíduos, assim, que falavam, assim, que eu fumava maconha, né, o que era mentira, né, tá certo? Como policial militar eu jamais fiz isso, assim, eu não faria isso jamais, assim, né, eu sempre fui leal, né, mas, enfim, são essas, são situações como essa, né, porque é o seguinte, a polícia, ela tem como, uma besteira dessa, assim, uma coisa dessa, assim, se alguém fumar maconha, a polícia tem. Isso é a coisa mais simples que existe no mundo para a polícia provar, né? Nunca provaram nada a meu respeito, então, na verdade, essas pessoas não passam de os caluniadores, né? Tá certo? Então, a polícia tem ferramentas para provar uma besteira dessa, assim. Quem fuma maconha, a polícia prova isso daí do dia para a noite, né? No meu caso, nunca provaram e, na verdade, eles foram lá na casa da namorada, dessa namorada que eu tinha lá, falar para a família dela que eu fumava maconha. Eu tenho quase certeza disso daí. Então, o grau de certeza beira assim, 99%, né? Então ela deve ter ido lá com base nisso, né? Mas foi lá falar para a família dela, assim, né? Agora veja bem a situação. Agora, ela saiu de lá e foi na minha casa perguntar para os meus pais se isso era verdade, com certeza. Tá certo? Então é algo que hoje eu levantei isso agora, né? Na verdade é isso, daí é uma calúnia e uma mentira, né? Tá certo? Então, mas enfim, são fatos que aconteceram assim, né? Mas ela foi lá perguntar lá e meu pai aproveitou e acho que chavecou ela, né? E terminou comendo ela assim. Então eu não sabia que eu estava dividindo a minha namorada com meu pai, né? Assim, né? Tá certo? Então veja bem, olha, é que nem eu falei assim, tem fatos que você fica assim, que acontecem na vida da gente assim, que você às vezes leva muitos anos para descobrir assim. Você fica intrigado com aquilo lá, assim, né? Com aquela coisa com aquele fato remoendo a sua mente, assim, e tal, né? Era uma coisa, assim, apenas uma curiosidade, né? Mas eu sempre fiquei com esse fato na cabeça, assim, de descobrir. E eu terminei descobrindo isso recentemente agora. Faz questão de um mês, mais ou menos, assim, né? Que eu terminei descobrindo. Então, veja bem, olha. Às vezes você, que nem eu falei assim, você só vai descobrir certos fatos depois que você desencarna. Quando você já está lá no plano espiritual, assim, né? Aí você descobre, porque estando lá você descobre tudo, né? No plano espiritual não existe nada assim escondido, né? Tá certo? Você descobre tudo, né? Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer, né? Porque fazia um tempinho que eu não postava nenhum vídeo na internet e tem pessoas que acompanham os meus vídeos, né? Tá certo? Então, eu vou estar postando esse vídeo na internet e queria agradecer aí as pessoas que gostam de ver os meus vídeos, assim, né? Logo mais a gente posta outros vídeos, porque isso daqui é apenas um fato particular da minha vida que eu sempre quis relatar. Aconteceu agora, né? Pra mim foi uma surpresa e eu queria passar isso, relatar isso para outras pessoas, assim, né? Apenas uma curiosidade, assim, né? Tá certo? Muito obrigado a todos, né? E até um próximo vídeo.